Olá, meus amores, como que vocês estão? Mais uma live Tira Dúvidas. E essa live aqui é especial, pois é vencendo os medos de enfrentar a separação. Hoje nós vamos falar sobre os medos que toda mulher possui, ou melhor, a maioria das mulheres. E eu vou explicar a diferença entre as mulheres que enfrentam a separação e aquelas que ficam com medo e não agem hoje. Boa tarde! Então, nós vamos ter a live Tira Dúvidas. Vocês podem encaminhar as dúvidas que vocês tiverem durante a live, mas também vamos ter o nosso bate-papo sobre os principais medos que a mulher possui para enfrentar a separação. E meus amores, se você está assistindo essa live gravada, adianta uns 5 minutinhos para frente, que vai ser quando nós vamos começar realmente o nosso bate-papo, tá? Boa tarde, Vânia. Aqui no início da live eu espero uns minutinhos para o Instagram notificar minhas seguidoras, para que elas consigam saber que nós já estamos online, a live já começou. Como que você está, Vânia? Tudo bem? E eu fico feliz quando tem clientes assistindo, eu fico animada, porque hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira, a minha energia tá lá em cima e eu busco manter durante a semana também. E quem está me assistindo? Eu quero saber de onde você está me assistindo. Que bom, meu amor, que bom que está tudo bem. Estamos tendo muitos atendimentos aqui no escritório do Distrito Federal de Goiás. Quero saber se tem alguém aqui de Goiás. E meus amores, vocês viram que eu viajei, eu dei uma palestra e nesse congresso que eu participei, que foi um congresso nacional de divórcio, eu pude ali ter muitas ideias novas para o escritório, em relação às clientes que nós já possuímos. Então, as clientes já devem ter notado muitas coisas que nós estamos implementando, buscando cada vez mais aumentar a satisfação das nossas clientes, para que elas se sintam cada vez mais... Opa, o que eu fiz aqui? Participando do processo de divórcio. Olha só, estava muito metida, né, Vânia? Você estava plena no congresso. E, meu amor, eu estava, porque eu estava ali cumprindo o meu propósito. Hoje, e muito obrigada, tá, meu amor? Desejou boa sorte antes da palestra. Isso é muito especial para mim, muito especial mesmo. E eu estava muito feliz, porque eu estava no meu propósito. Hoje aqui eu estou no meu propósito. O meu propósito é ajudar mulheres que passam pela separação. Da mesma forma que eu gostaria que minha mãe tivesse sido ajudada na separação. Minha mãe, para quem não sabe, ela, no momento da separação dela, ela se consultou com um advogado generalista. Então eu sei na pele os prejuízos que um advogado que não está muito preocupado, não há muita empatia pelo seu caso, que não há também o dia a dia naquele assunto, porque aqui no escritório nós apenas fazemos divórcios todos os dias. Então, no momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, eu estou vendo divórcio, eu estou respirando divórcio, estou buscando novas teses para casos de divórcio. Então, hoje é o meu propósito e poder conversar sobre isso, mostrar isso para outros colegas também é muito importante para mim. Meus amores, eu peço para que vocês cliquem no coração, para que o Instagram entregue a live para cada vez mais pessoas. Havia um tempinho já que eu não estava fazendo live, então talvez ele não entregue, para que as minhas seguidoras sejam notificadas. Mas aqui hoje eu quero conversar com vocês, entender quais são os principais medos que vocês possuem na separação,
tirar dúvidas que vocês tenham. E eu quero saber quem está me assistindo agora. Me fale, por favor, de onde, de qual estado você está me assistindo. E hoje nós teremos duas formas de encaminhar dúvidas. Duas formas, eu vou explicar para vocês. Vocês podem encaminhar dúvidas aqui nos comentários, ou vocês podem encaminhar aqui embaixo no canto, eu esqueci a palavra, me ajudem aí. Embaixo da tela tem um ponto de interrogação. Vocês encaminhando a dúvida ali, a dúvida fica privada, só eu consigo ler, tá bom, meus amores? Só para vocês saberem, podem encaminhar aqui de forma pública ou encaminhar mais abaixo de forma privada. Há um símbolo de uma interrogação, tá bom? Combinado? Olha, a Érica disse que está me acompanhando de Minas Gerais. Ô, coisa gostosa, como eu amo o sotaque mineiro, como eu amo, Érica, o sotaque mineiro. Não sei se você mora em Minas, ou você é de Minas, realmente nasceu aí e ainda mora aí. Mas eu tenho clientes em Minas Gerais. Tem uma coisa gostosa quando eu converso com as minhas clientes de Minas Gerais. O sotaque mineiro traz uma calma, legal. Está assistindo de Piauí, Teresina. Piauí, que legal. Vânia de São Paulo. Érica de Minas também. Que bacana, meus amores, que bacana. E hoje eu quero conversar com vocês, então, sobre os principais medos que a mulher enfrenta ao querer enfrentar a separação. Olha só. Os principais medos que a mulher enfrenta ao decidir enfrentar a separação. Do que nós temos medo? Eu vou dar uma de coach aqui, né? Porque a minha fama é de coach, que eu sou coach. Então, vamos lá. Do que nós temos medo, meus amores? Me fala. Esse exercício para mim é muito eficaz, tá? Para que a gente não fique presa a filtros. Quando você fecha o olho e eu pergunto para você qual o seu principal medo em relação a enfrentar a separação, não pense muito. Eu quero que a primeira coisa que passa pela sua cabeça sem filtro. Qual é o principal medo? Ah, é o que os outros vão pensar. Ah, é como funciona esse processo, eu não sei. Ah, meu principal medo é em relação aos meus filhos, como que vai ficar a situação? Hoje, meu principal medo é em relação à dependência financeira. Podem falar para mim, se não quiserem mandar aqui nos comentários, mandem aqui no ponto de interrogação. Já mandaram, situação financeira, anotado. Vamos lá, então... Esse exercício, fechou os olhos, então, primeira coisa que vem na tua cabeça. E vou enfrentar a separação. Qual o meu medo? E eu convido também a quem está assistindo essa live gravada a fazer esse exercício, porque quando nós racionalizamos demais, podem vir coisas que não é o medo em si, não é aquilo que a gente realmente tem medo. Mas quando nós falamos sem pensar, é aquilo que pode estar no nosso subconsciente, a gente ainda não se deu conta daquilo. Eu gosto muito desse exercício. Então, aqui já mandaram para mim, situação financeira, ok. E eu vou agora conversar com vocês do que nós temos medo, e agora de uma forma geral, não somente sobre a separação. Medo do desconhecido. Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Então, isso se aplica a qualquer coisa que você vá fazer na vida. Nós temos medo do desconhecido. Então, a primeira coisa que uma mulher que está querendo se planejar para a separação, ela quer entender os direitos dela. E hoje, o meu escritório tem um foco em mulheres que se planejam, que procuram um escritório 1 ano antes, 2 anos antes de realmente entrar com um pedido de separação. Por quê? Essas são as minhas melhores clientes, são aquelas que eu mais consigo ajudar. Mas por quê, doutora?
Há muita diferença entre a mulher que me procura quando ela tá ali realmente no fio do bigode, o marido já saiu de casa, muitas vezes ela até deixou ele entrar com o processo já, e a mulher que me procura, que eu amo, é a mulher que se planeja. Então ela procura o escritório para se planejar até um ano antes de entrar com a separação. Encaminharam mais medos aqui. Situação financeira e os filhos. Ok, perfeito. Vamos falar sobre isso. Então, no momento que você conhece os seus direitos, você começa a ter o conhecido. Então, o desconhecido passa a não ser conhecido. O desconhecido passa a ser conhecido. E eu me recordo, meus amores, da primeira consulta preventiva que eu fiz. E faz um bom tempo. E essa consulta foi a primeira mulher porque eu já advogo há 9 anos. E essa consulta foi a primeira mulher que eu atendi, que ela me procurou de forma preventiva. Então, antes de conversar com ele sobre a separação. E ali eu vivi o meu momento, porque nós fizemos a consulta, inclusive essa consulta ela foi um pouco desajeitada porque nós tínhamos que conversar, eu tinha que passar todos os direitos para ela naquele momento, porque ele havia chamado ela para conversar. Então nós tínhamos que agir naquele momento. E foi incrível aquilo que ela me passou. E desde lá eu não me canso, eu sou incansável em continuar batendo na tecla aqui. Se planeje, busque um advogado antes de conversar com ele sobre a separação. Então eu passei os direitos para ela ali e aí ele chamou ela para conversar. E esse momento, eu fiquei ali, né? Me conta depois, porque eu tenho essa relação com as minhas clientes. Sempre busco trazer tudo de forma cristalina, deixar ela ciente de tudo o que acontece. Eu tenho essa relação e eu tenho muito orgulho disso, de conseguir nutrir isso no meu escritório, porque aqui nós não temos uma advocacia em massa. Eu não trato como mais um caso, eu trato como o caso. E aí ela foi e conversou com ele e simplesmente ele ignorou 100% dos direitos que ela possuía. E ela assim, eu não tenho direito aos valores bancários. Então a pensão pro Pedrinho, eu que tenho que arcar com a maioria dos gastos. Guarda compartilhada é só, não tem pensão. E aí, depois que ela só concordando, então tá bom. Ela manteve a classe e segura de si, porque ela sabia que aquilo não era verdade. E também sabia que não ia perder o tempo dela discutindo, que é o que muitas fazem aqui, viu? Vou pegar na orelhinha de vocês. Acham que vão ganhar no grito com o ex-marido, que vai falar, não, mas a doutora Bianca falou que tem direito. E o ex-marido vai falar, então tá bom, vamos aqui, eu vou te dar. Não é assim que funciona. E aí, essa cliente foi depois conversar comigo como é que foi a conversa e ela me contou. E eu fiquei tão feliz naquele momento, eu senti que eu estava cumprindo o meu propósito. Menos uma mulher não iria cair nas ameaças do ex-marido, como a minha mãe caiu. E naquele momento eu vi o quão poderoso era aquilo que eu estava fazendo. Então, eu quero que hoje vocês se libertem do medo. Como é que vocês vão se libertar do medo? Por que temos medo? Já falei, medo do desconhecido. Como é que nós rompemos com esse medo? Transformando o desconhecido em conhecido. E como que nós fazemos isso? Nos informando sobre o nosso direito. Mas é o quê? É diquinha aqui no Instagram? Diquinha no Google? Não. Olha só olha o que minha cliente viveu. Ela já tinha sido, enfim, né? Cada situação específica da cliente fica entre o escritório e a cliente, mas eu me compadeço de cada mulher que me procura, de cada história que eu trato. Eu tenho muito respeito por cada história,
por cada mulher, por tudo que ela passou. E eu sabia o que ela tinha passado ali. E ela ia, além de tudo que ela tinha passado naquele casamento, ela ainda na hora da separação, de sentar a bunda no sofá e conversar com o ex-marido, ainda ia ficar insegura? Aqui não! Aqui não! Aqui isso não acontece! Meus amores, eu não sei hoje o que você passou nesse casamento. Para além de tudo, agora você cair nas ameaças do ex-marido e achar tudo bem você sentar para ter uma conversa com ele, sem ter passado por uma consulta com um advogado especializado? Depois de tudo que vocês passaram, para só ficar alimentando ainda mais o sofrimento e o gostinho para ele, né? Ai, olha só, eu falei aqui e ela falou, ai, mas será que é isso? Ela falou assim, ai, será? A minha cliente, que tinha passado a consulta preventiva, ela ficou ali, muito lady. Entendi o que você está me falando. Eu discordo, porém não vou falar nada, né? Ela deve ter pensado. E dito e feito. E aquilo ali foi muito importante para ela, porque depois de tudo que ela passou naquele casamento, mais esse gostinho ela não ia dar para ele. Dele ver, do teu ex ver que você está perdida, que além de estar perdida, você não está procurando ajuda, e que muitas aqui ainda acham que estão no lucro de fazer o divórcio com o advogado do ex-marido. Quantas aqui acham isso? Se colocam à mercê, eu não diria nem própria sorte, do próprio azar. Se colocam à mercê do próprio azar. E eu sei que muitas aqui estão me escutando e falando, é verdade. Meus amores, hoje eu tô falando para vocês como é que vocês vão vencer o medo de enfrentar a separação, se informando sobre os direitos de vocês, assim como essa cliente que eu contei se informou. E é colocar como prioridade. Boa tarde, doutora. Prioridade. Vocês me viram ali no congresso em Florianópolis, palestrando para advogados de todo o país. Isso foi uma prioridade para mim. Ir até lá, me preparar para a viagem, deixar meu escritório em ordem para que eu pudesse viajar, abrir mão de outros compromissos. E tem os custos financeiros da viagem. Prioridade, o que você está priorizando hoje? E aqui, hoje, a Melissa, que faz os agendamentos do escritório, ela me passa o que muitas mulheres às vezes passam para ela. E eu tenho vontade de pegar vocês num cantinho, como eu falo para as minhas amigas, e dar um sacode em vocês, pegar vocês num cantinho, para que vocês acordem. Acordem. Vocês estão dando o gostinho para deles fazerem ali todo aquele teatro que eles fazem. Não me venham, não, eu concordo, eu acredito que comigo vai ser diferente. Eu, Bianca, sou muito transparente, as minhas clientes sabem muito bem, até o ponto de eu estar ali tentando um acordo, de eu sentar com elas e dizer, aqui não há mais nada que possa ser feito, já foi esgotado X, Y, Z, estamos aqui correndo esse risco por não entrar ainda com o processo. E eu tô sendo muito sincera com vocês agora. Então você que está me assistindo e está pensando, poxa, parece que ela está falando comigo. Não parece, eu tô falando com vocês. Porque eu só faço isso. E coloquem como prioridade, eu sempre bato nessa tecla, consulta preventiva. Consulta preventiva não é luxo. Consulta preventiva é paz. É paz. E sempre baterei, porque eu tenho esse Instagram como propósito também. E eu me imagino aqui bem velhinha conversando com vocês. Porque isso é um propósito de vida. Isso não é algo que, não, eu vou... Não. O meu escritório faz apenas separações, representa apenas mulheres.
Isso que vocês têm que entender. Cada procedimento é pensado para aquela mulher se desgastar o menos possível na separação. E o que eu falei para você que às vezes a Melissa escuta? Não, mas ele vai cortar meu dinheiro, eu tenho que economizar, eu não vou agendar agora. Veja bem, olha só, eu fico até nervosa quando eu escuto uma coisa dessas pelo seguinte: ele vai cortar a tua ajuda a qualquer momento. A qualquer momento. Então, o que é melhor? Vocês já terem um embasamento, saberem quais são os direitos, quais as provas que vocês devem produzir para vocês agirem caso isso aconteça, ou vocês se trancam na bolha de vocês, no mundinho cor-de-rosa, mundinho Disney, que eu chamo. Não, mas eu vou ficar aqui porque eu não vou gastar com a consulta agora, porque depois ele pode tirar a minha ajuda. E aí, o que é? Analisem comigo, tá? Não vou gastar com a consulta agora, vou continuar no meu mundinho cor-de-rosa, ele tira minha ajuda de repente e eu não sei de nada. Eu tô aqui, eu tô aqui flutuando. Eu vou colocar a consulta como prioridade, vou entender os meus direitos. E vou saber agir, vou saber o que fazer. Então, caso ele corte a minha ajuda, eu posso ficar um pouquinho mais apertada. Agora, eu estar disposta a perder um pouco mais, a perder um pouco agora para ganhar depois, mas eu vou estar preparada. Me falem, o que é melhor? Não vou fazer a consulta para não gastar, posso ser pega de surpresa, com uma mão na frente e outra atrás, não vou saber o que fazer. Vou ter a consulta como prioridade, vou fazer a consulta, posso ficar um pouco mais apertada agora, mas não vou ser pega de surpresa. Se ele cortar essa ajuda, eu sei o que fazer, eu sei como agir, eu sei como vai ser o processo, eu sei quanto custa esse processo. Eu já tenho um advogado. Eu falei aqui para vocês nos stories, no final de semana, da mulher que esperou o marido entrar. Hoje, o escritório não pega esse tipo de demanda, porque nós ficamos restritos para ajudar aquela mulher. Nós temos um prazo na produção de provas, ela vai ter que produzir todas aquelas provas, nós ficamos restritos ao prazo para fazer a petição. Aqui no escritório, demoramos cerca de 20 dias com todos os documentos. Ai, mas demora tanto? Pois é. Tem petição até de 50 folhas. Eu sempre priorizo ter todas as provas para entrar com a ação. Eu prefiro esperar. Mas aí eu posso esperar. Aí eu consigo esperar. Diferente da mulher que é pega de surpresa com uma ação. E como isso acontece? Mas vocês estão no mundinho da Disney, estão no mundinho cor-de-rosa, tá tudo certinho, eu vou levando. Eu, Bianca, tive uma infância completamente limitada. Eu não vou nem contar como é que foi minha infância para vocês, para não baixar o nível da live. Porque minha mãe foi mal orientada por um advogado generalista. E tudo ali que ela poderia ter conseguido com o divórcio, inclusive a minha pensão do meu irmão, ele colocou empecilhos onde não haveria empecilhos. Então eu sei o que é sofrer privações. Eu sei, eu estou sendo aqui muito sincera, assim como eu sou com as minhas clientes, quando tem que pegar no pé, quando tem que falar, olha, fulana, agora neste momento você não está agindo da melhor forma. Você tem que agir X, Y e Z, para que a gente consiga alcançar o melhor resultado neste processo. Depois, aí eu até brinco, depois a gente vê um monte de coisa que dá para fazer, enfim. Mas durante este momento eu preciso disso. Isso de você. Vocês estão entendendo? É sobre isso, é essa relação que eu nutro com as minhas clientes. E é o mínimo que toda mulher deveria ter na separação. E eu peço para que vocês cliquem no botão para que essa live seja entregue para cada vez mais mulheres, para que cada vez mais mulheres caiam em si. Como
não é brincadeira? Como isso não é brincadeira? Eu e meu irmão aqui, eu acho que um dia eu vou ter que chamar meu irmão aqui para fazer uma live comigo, para que a gente pontue todos os prejuízos que nós sofremos em relação a minha mãe ter procurado um advogado generalista na separação. E vai muito além de direito, é empatia, é acolhimento. É acolhimento. Deem esse passo na vida de vocês, se planejem. Primeiro passo hoje, vencendo os medos de enfrentar a separação. Passo 1, agendar uma consulta com um advogado especializado, que de preferência atenda somente mulheres. Ah, mas é frescura. Não é frescura. Tem muito advogado machista por aí e tem muita advogada machista por aí. Não é só homem, não. Tem muita advogada machista. Então, no momento que você está fragilizada, se você encontra com um profissional que vai te fragilizar ainda mais, e não é de surpreender que talvez você desista. Talvez qualquer pessoa desistiria. Por isso você tem que ter sabedoria na contratação do teu advogado. Isso aqui não é luxo. Isso é uma questão de paz durante a tua separação. Porque aqui no escritório nós temos os relatórios mensais. Porque aqui no escritório, semanalmente, nós olhamos todos os processos, fazemos uma peneira, processo a processo. Isso aqui a gente pode dar um jeito, vamos lá. Ligamos para o juiz, ligamos para a vara, agendamos horário. É isso aqui, ó, fulano tá precisando disso aqui só, cadê? O juiz ainda não voltou com o processo. Às vezes é uma ligação, é um e-mail. E eu sei que, em razão disso, o escritório já está muito à frente da maioria dos advogados que simplesmente não se importam. Não se importam. O que é o protocolo? Você deixa a tua ação com ele e colocou nas mãos de Deus. Ele não vai te falar quando que ele colocou, quando ele vai protocolar esse processo, qual que é o prazo desse processo. Ele não vai te enviar a petição antes, que aqui nós fazemos isso. Todas as nossas clientes recebem a petição antes. Sabe por quê? É a tua história que está sendo contada ali. É a tua história. Só você pode contar a tua história. E eu falo, dá uma olhada, vê se tudo está contado de uma forma que você se sente confortável. Então, tudo é para poder ajudar. É ajudar. Não contrate um advogado que vai complicar ainda mais a vida de vocês, assim como a minha mãe fez. Por favor, se hoje, eu sempre falo isso, falei na palestra, falo nas lives, se eu conseguir conscientizar apenas uma mulher, eu estou muito feliz. E aqui nós sabemos que hoje há muitas demandas no escritório, então o meu dia é direcionado para a gestão, o meu dia é direcionado na delegação de peças, e aqui vou conseguir tirar 40 minutos para conversar com vocês. Então isso para mim tem um valor muito importante, porque é importante para mim. Entendam isso que eu estou falando para vocês. Então eu já expliquei como que vai vencer o medo, tornando o desconhecido conhecido. Eu vou aqui agora aproveitar para trabalhar os medos que vocês trouxeram. Mas me falem, estão gostando da live? O que vocês estão achando da live? Estão gostando da live? Eu vou até tomar uma água. Tô com um pouquinho de dor de garganta, mas eu esqueci que eu tô com dor de garganta aqui na live. Tudo que preciso, planejamento. Minha situação complicada envolve abuso e violência. Meu amor, você sabe, eu não vou divulgar o teu nome, você sabe que você mandou. Deixa eu ver se você tá acompanhando aqui. Tá acompanhando, tá? Então vamos lá. Planejamento, tá? Planejamento é a chave. Hoje no escritório nós temos duas formas de consulta.
a consultoria análise caso, que é a consultoria completa, com análise de documentos, damos a gravação da consulta, isso aqui sempre aparece, damos a gravação da consulta, temos o plano de ação específico para o teu caso, mas nós temos também a consulta Tira Dúvidas, que é uma consulta mais em conta. E por que eu fiz isso? Para poder ajudar mais mulheres. Então hoje você consegue se planejar. Hoje no escritório nós temos 2 formas de consulta. Não é à toa. Eu tenho uma consulta mais em conta para poder ajudar as mulheres que não conseguem pagar a consulta completa. E você já vai ter um direcionamento para o teu caso. Então, se planejem, comecem a juntar mês a mês. Eu tenho um cliente que fez faxina para me pagar. Vocês têm noção do peso que isso tem? E não apenas da mulher que faz faxina para me pagar. Eu honro todas as mulheres que me contratam. Eu honro quem me honra. Mas você ouvir um negócio desses, mexe com você. Então, priorizem. O que é hoje que você vai deixar de fazer para pagar uma consulta com um advogado especializado? O que hoje você vai deixar de fazer? É pagar um lanche? Que para mim já foi, para eu poder pagar um curso. Lá no início da minha carreira, era abrir mão de um lanche para pagar o curso. Era abrir mão de comprar roupas. Eu fiquei muito tempo sem comprar roupas, priorizando comprar cursos para organizar o meu escritório, para poder dar o melhor para as minhas clientes. O que você está priorizando hoje? O que você mais quer na vida é inimigo do que você mais quer agora. Ouvi essa frase. O que você mais quer na vida é inimigo do que você mais quer agora. Então você quer agendar uma consulta com um advogado especializado, mas agora talvez você queira fazer a unha, você queira ir a algum restaurante, você queira comprar uma roupa. Priorizem, prioridade. Então, hoje, meu amor, planejamento, vamos entender o impacto, a violência no teu caso, quais são os bens, o valor de pensão. Será que você tem direito à pensão, meu amor? Qual o valor de pensão dos teus filhos para você conseguir se organizar? Vamos para a próxima. Situação financeira e os filhos. Os filhos eu trouxe muito esse final de semana. Estou trazendo mais a minha história para que as mulheres que estão aqui hoje entendam. Hoje eu trouxe a história, fui recebida do congresso pelo meu marido com orquídeas, com um vaso de orquídeas. E a minha filha foi com ele escolher. Então eu fiquei imaginando a lembrança da minha filha com o pai dizendo: filha, vamos comprar orquídeas para receber a mamãe que está voltando da palestra. Como ela vai ser inundada de um sentimento, de um relacionamento em que eu sou valorizada e ela não vai aceitar menos do que isso. Mas Bianca, aqui eu não estou sendo valorizada, eu vou me separar. Qual vai ser o que vai acontecer com a minha filha? Toda vez que eu atendo uma mulher que sofreu maus bocados no casamento, e aqui eu não preciso entrar em detalhes, nós conseguimos imaginar, e ela tem filhos, eu sei que ela está dando o maior presente para essas crianças. De uma mãe forte, de uma mulher que não admite migalhas, que não admite violência, que não admite abuso. Nossa, e como eu queria ter tido esse exemplo. Como eu queria. Então, vocês precisam abrir a cabeça de vocês. Pelos filhos, mas
Não permaneça em um casamento infeliz e tóxico em relação aos filhos. E sim, deixe um relacionamento infeliz e tóxico por causa dos filhos. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Falo isso com muita propriedade. Falo isso. Deixei claro ali quanta terapia eu tive que fazer por me espelhar em um relacionamento que minha mãe acreditava que tinha que ser mantido em razão dos filhos. Mas não vou abaixar a energia da live. Não vou. Mas eu quero que vocês estejam cientes. E como é que você vai conseguir isso, meu amor? Planejamento. Vamos entender qual o teu valor de pensão, quais são os seus direitos. Eu nunca me esqueço de um atendimento que eu fiz que, para minha cliente, o marido tinha 2 imóveis. E para nossa surpresa, nós descobrimos 10. Porque isso nós fazemos para a consulta. Então, às vezes você está aí sofrendo, sendo que se você fizesse uma consulta com um advogado especializado, você se libertaria. Então, entendam isso e priorizem isso. Situação financeira. Novamente, situação financeira. Aqui no escritório, a maioria dos nossos casos são de mulheres do lar. Mulheres que vão fazer o pedido de pensão na separação. Então, essa é a maioria dos nossos casos aqui no escritório. Então, vocês precisam entender quais são as chances para o teu caso. E buscar isso. Esses dias nós conseguimos uma decisão de uma permanência vitalícia no plano de saúde, que era uma das maiores preocupações da minha cliente. Mas por quê? Porque nós buscamos a melhor tese, nós estudamos o direito, os posicionamentos do tribunal que nós vamos atuar. Hoje nós estamos em mais de 11 estados. Então, sempre que nós vamos atuar em um tribunal, nós sentamos e estudamos aquele entendimento, para que aquilo esteja em consonância com o que nós vamos pedir, o entendimento do juiz. Então, nós sempre trazemos isso para as nossas clientes. E hoje a escolha está com vocês. E eu quero saber hoje, as mulheres que estão me assistindo, qual é o passo que vocês vão dar hoje, para vencer o medo de enfrentar a separação. Eu quero que vocês escrevam isso e se comprometam com isso. Vamos lá. Qual é o passo que eu vou dar hoje para vencer o medo de enfrentar a separação? Não precisa mandar nos comentários, não quer expor, não precisa expor, pode encaminhar aqui embaixo onde tem o ponto de interrogação. Pode encaminhar aqui. Eu quero saber o que vocês vão se comprometer hoje para conseguirem se libertar. Se libertar. Porque hoje o que mais mexe comigo é depois de atender uma mulher que chega até aqui, por mais que o atendimento seja online, que chega cabisbaixa, chega com o olhar perdido, é ver a transformação dessa mulher no início da consulta e após a consulta. É ver a transformação dessa mulher se libertando daquele relacionamento, passando por todos esses momentos. E quando acaba e ela vê que ela agiu, que ela tomou a decisão, que hoje ela está feliz em outros relacionamentos, porque eu falo para as minhas clientes, me procurem novamente para fazer o pacto antinupcial, que é o planejamento para o casamento. Eu espero que vocês me procurem somente por isso. Então, eu tenho um propósito muito grande. Isso está dentro de mim. E é por isso que hoje estou aqui, para alertar mais mulheres. A Érica... desculpa. Gente, falei. Mas não sabe quem é, tá? Você me desculpe que eu acabei falando. Mas quero me planejar. Preciso muito. Sim. Meu amor,
sai do querer e age, tá? Sai do querer, tá? Sai do querer e age. Hoje, eu sou muito prática. O que eu preciso fazer hoje é economizar de 50 em 50 reais o dinheiro que ele me dá, de 20 em 20 reais, tu economiza, tá? Mas não deixa de agir. Eu, Bianca, eu sou muito executora. Então, não me prendo muito às situações externas. Eu me prendo naquilo que eu posso fazer para mudar a situação. Ah, ele não me dá dinheiro? Ok. Peça emprestado para alguém, tá? Tente ter uma renda extra para conseguir. Tente pegar o dinheiro semanalmente, mensalmente, para que você se organize e comece a juntar um dinheiro e consiga se planejar para fazer uma consulta. Situação financeira e preocupação com as minhas filhas. E é o que vocês trazem muito aqui. Financeiro e filhos. É o que vocês trazem aqui. A minha cliente, planejamento é tudo. Maravilhosa, maravilhosa. Tem como saber o valor médio que precisa para dar entrada no divórcio? Muriel, não. Sabe por quê? Meu atendimento é especializado. Então, eu vou entender o que a Muriel precisa no divórcio dela. Qual que é a entrega dela, tá? Eu vou entender se é possível a negociação pro teu caso, se é possível o divórcio amigável, se é caso de litígio direto, qual a complexidade do teu divórcio, os bens, tem pensão para você, tem pensão para os filhos. Hoje, o meu escritório é baseado na advocacia, pensada de forma especializada. Então, a tua entrega, Muriel, é diferente da entrega da Renata, é diferente da entrega da Thaís. Sabe por quê? Vocês são pessoas diferentes. Então, talvez você necessite de algo, e além de ser pessoas diferentes, porque eu levo isso em consideração, eu preciso saber do teu caso, meu amor. Então, primeiro passo, agendar uma consultoria, tá? Não tem como pular. É igual aquele meme. Primeiro passo, agendar uma consultoria. Segundo passo, comece agendando com uma consultoria. Comece agendando uma consultoria. Não me lembro muito bem se é assim, mas você não pode pular o primeiro passo. E muitas pulam. Muitas pulam, ficam perdidinhas. Fazem a consulta e ai, doutora, ai, graças a Deus, eu fiz a consulta, ai, consegui. É engraçado. Muriel, encaminha uma mensagem na bio do escritório, tá? Meu código de ética não me permite divulgar o valor da minha consulta de forma pública, tá bom? É vedado, tá? Então, manda uma mensagem no WhatsApp que tá na bio do escritório, lá do perfil do Instagram, para que você tenha mais informações. Combinado? Meus amores, que delícia de live. Que delícia de live. Me falem, gostaram? Gostaram da live? Tá bom, meu amor. Beijo, Muriel. Gostaram da live ou não gostaram? Me falem aqui. E aqui a luz ficou mais escura. Gostaram ou não gostaram? Já dão coração também se gostaram. Sim, já fico feliz. Vai ficar gravada, meu amor, tá bom? Você pode assistir, tá? Eu vou deixar gravada pra vocês, pra quem não conseguiu acompanhar, tá bom? Ufa, consegui falar. Falei tudo que eu tinha pra falar, meus amores, tá bom? Eu desejo uma ótima tarde pra vocês. Eu desejo que vocês consigam encontrar dentro de si o agir, o que eu tenho que fazer hoje. Um beijo, Vânia. Um beijo, meu amor. Eu creio, eu decreto isso na vida de vocês. Eu decreto isso. Quem acredita em decreto aqui, decreto de ordem, vai saber do que eu tô falando. Eu decreto que vocês ajam para viver em plenitude e em paz. Tá bom, meus amores? É isso que eu desejo para vocês hoje. Um beijo, uma ótima tarde.